como já foi dito, nós começamos hoje Férias com a Palavra 2022. Esse é o tema, o mundo, a carne e o diabo. E nós vamos nos basear nesse livro aqui do pastor Russell Shedd, cujo título é exatamente esse, o mundo, a carne e o diabo. Então nós vamos ler primeiro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Versículo 9, nós vamos ler eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 6, para ficar uma leitura ainda melhor. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o texto que nós vamos usar como texto principal aqui dessa mensagem. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E nós vamos pensar então nessa dimensão ao longo desse mês de janeiro, de que eu e você como cristãos, nós temos esses principais inimigos que a Bíblia nos ensina, o mundo, a carne e o diabo. O objetivo do Férias com a Palavra, ou talvez o maior objetivo, é que eu e você possamos meditar, perceber, prestar atenção nessa dimensão de uma batalha espiritual com a qual nós convivemos diariamente. Nós corremos o risco, pelo tipo de vida que nós vivemos, de velocidade, de muito trabalho, muita agitação, às vezes a gente não se dá conta de que existe uma dimensão espiritual de batalha. E por isso nós vamos parar nesse mês para estudar isso, para pensar sobre isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você, está vendo? É por isso que você sofre aqui, ali, é por isso que você tem agido assim, é porque você escolheu isso aqui. Então tomara o Senhor possa, ao longo desse mês de janeiro, começando por hoje, ministrar ao teu coração, para que você cresça, seja edificado por essas pregações. O nosso objetivo é também remover do seu coração, talvez ainda uma crença de uma possibilidade de que o cristão pode levar a sua vida, uma vida comum, como qualquer outra pessoa, uma vida voltada apenas para si próprio, para os seus interesses, para a sua vida cotidiana, para o seu trabalho, para a sua família, seus próprios interesses, sem se doar, sem servir, sem se envolver com as coisas do reino. Nós queremos remover essa crença, dessa possibilidade do seu coração, de que você pode ter uma vida como qualquer pessoa, uma vida em paz, com algumas dificuldades que todo mundo tem. Não, nós queremos mostrar para você, segundo as Sagradas Escrituras, que a vida do cristão ela não é ordinária, ela é extraordinária em Cristo. E Deus nos chamou para sermos cidadãos do seu reino, para servir, para nos doarmos, para abençoarmos. E sim, haverão, isso você já sabe, muitos ataques, muita provação, muita tribulação. Não à toa, o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16:33, que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas que nós possamos descansar nele. Ele determina dizendo: eu venci,
Nós temos vitória em Cristo Jesus, mas nós não podemos estar desatentos. Tenta pensar essa imagem, um leão. Já parou para pensar? Um leão perto de você? É o que a Bíblia está dizendo. Mas é um leão mesmo? É o que a Bíblia diz. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Não é pouca coisa. Não é brincadeira. E às vezes a gente se distrai, não se dá conta. E você e eu estamos sendo mordidos na nossa perna, na nossa canela. Você está sendo mordido, devorado muitas vezes. Que o Senhor possa falar ao seu coração a respeito disso. Nós vamos também, ao longo desse mês, hoje é bastante assim uma introdução, depois os irmãos vão aprofundar em todos esses temas que eu estou falando aqui. Nós vamos tanto conhecer, através das pregações, as estratégias que o inimigo das nossas almas usa para nos atacar, as estratégias do mundo, da nossa própria carne, do diabo, que usam para nos atingir. Mas graças a Deus, que nós vamos meditar também quais as estratégias em Deus, para discernir, para perceber e para vencer. Porque nós já temos a vitória garantida por meio de Cristo Jesus, no Calvário. Mas nós precisamos aplicar essa palavra no nosso coração, praticá-la, vivê-la. E aí nós teremos vitória contra esses três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Amém? Os irmãos estão calados. Eu sei que no final de ano a gente come muito, né? A gente come mais, a gente dorme fora de hora, fica todo mundo assim, todo mundo quietinho. Vamos nos animar no Senhor. É a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Amém? Queria que você olhasse agora para essa imagem. Olha que interessante. Talvez ali, muito provavelmente, um cristão lendo a Bíblia, com a mão no bolso aqui como eu. Mas o que está acontecendo ali? No invisível. Setas, flechas em direção à vida dele. Há também uma outra sombra ali que demonstra as armas do cristão, né? Tem ali a espada, tem o escudo, um capacete, uma couraça. Queria que você tentasse pensar um pouco nessa imagem. E eu creio que ela é bastante significativa para isso que a gente está pensando. Essa dimensão de termos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Como é que isso na prática acontece no meu dia a dia? Eu creio que você pode começar a pensar e perceber que muitas vezes esses inimigos, ou a ação desses três inimigos, é assim, é invisível. Você está ali no seu dia a dia e às vezes você não se dá conta. São inimigos muitas vezes invisíveis. São coisas que você escuta, coisas que você lê, coisas que são sugeridas a você pela cultura, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua zona ali de convivência. São os valores do mundo, são as ciladas do diabo, são as coisas do seu coração. Por isso a carne, essa nossa carne que é tendenciosa ao pecado. E às vezes a gente não vê. É como aquelas flechas ali, não estou vendo, mas elas estão sendo lançadas, sim, sobre a minha vida. Vem me atacar, vem te atacar constantemente. E como é que elas nos atacam? Atacam as nossas mentes, atacam o nosso coração, atacam às vezes o nosso próprio corpo. Às vezes a gente até adoece por ataques dessa natureza. Eu tenho certeza que você tem compreensão disso. Às vezes, até o nosso físico adoece, o nosso ambiente. Quem nunca, de repente, estoura uma confusão dentro de casa ou no trabalho? Depois você olha, por que teve essa discussão aqui? Por que teve essa confusão? Por que essa pessoa está falando assim comigo? Por que esse meu chefe está bravo comigo hoje? Já teve experiências assim? Então, essas coisas vão acontecendo, às vezes nós não nos apercebemos, nós não enxergamos, mas sim, é o que nós estamos estudando aqui, são os inimigos do crente.
E esses ataques são contínuos. Guarda bem aquela imagem do slide anterior. O diabo, nosso adversário, está como um leão, rugindo ao nosso derredor, querendo nos atacar, nos pegar despreparados, nos pegar distraídos. Nosso coração enganoso, a nossa carne, nos prega ciladas também. O mundo, as coisas que é no mundo, nós vamos ver um texto sobre isso daqui a pouco, querem nos afastar dos princípios da palavra do Senhor. Não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a primeira parte diz que o ladrão, falando sobre o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Será que você pode repetir comigo isso? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O apóstolo Paulo está aqui projetado lá em Efésios, falando sobre essa batalha espiritual, vai falando disso, exatamente isso. A nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu pergunto para você, você consegue enxergar com os olhos naturais as regiões celestes? Não consegue. Será que você consegue enxergar, assim, do ponto de vista natural, se não numa perspectiva espiritual da palavra, os principados, as potestades? Não. Muitas vezes são como nessa imagem invisíveis, mas está acontecendo. E você está sendo atacado constantemente. Por outro lado, presta bem atenção nisso, o erro que nós não podemos cair, e por isso nós temos férias com a palavra, esse mês de janeiro, é que embora esses inimigos ou os seus ataques são, entre aspas, invisíveis, com a ajuda do Espírito Santo, a luz da palavra, o Senhor nos dá a capacidade de discernir, de identificar, de combater e, graças a Deus, de vencer. Por isso é importante você estar atento ao longo desse mês em todas essas palavras. Os teus olhos não estão enxergando os ataques do diabo, os principados, as potestades, mas através do Espírito Santo, com o conhecimento da palavra do Senhor, você vai discernir, você vai identificar, você vai tirar da sua vida determinadas coisas e você terá vitória, em nome de Jesus. Quantos creem? Eu creio, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. Nós às vezes não paramos para pensar nessas coisas, mas a Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, abra lá comigo, no versículo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 apenas. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em outras traduções, nós não devemos ignorar os seus ardis. Em outra tradução, os teus desígnios, os seus propósitos. Nós precisamos, queridos, como cristãos, nesse tempo que se chama hoje, que estamos ouvindo essa palavra, ter essa dimensão. Existe uma batalha sendo travada pela minha e pela sua vida. E nós precisamos então estar atentos, não ignorar as intenções do nosso inimigo. Aqui, falando especificamente sobre Satanás. E então, de uma maneira bastante didática agora, eu creio, eu quero apresentar, de novo, bastante assim,
alto nível, sem entrar em muitos detalhes, esses 3 inimigos, e depois, ao longo das pregações daqueles irmãos que vão dar continuidade, vão aprofundar para falar sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo. Hoje nós vamos falar um pouco mais nessa manhã sobre o mundo, a influência do mundo e os ataques no mundo sobre o nosso coração e a nossa fé. Mas eu queria introduzir algo para você levar isso para sua casa e você ficar pensando durante a semana. Essa imagem. O que é que nós temos ali? 2 portas. Uma porta mais larga, 2 folhas ali, e uma porta pequenininha, estreita, só uma folha, que se passa com dificuldade. E o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os irmãos vão perceber ao longo aqui agora do sermão, que eu vou estar o tempo todo voltando nessa imagem, pensando junto com você, que tipo de escolha nós temos feito. Nós temos escolhido a porta larga, confortável, ou a porta estreita? Nessa perspectiva dos ataques dos nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Eu creio que com a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, você pode identificar, na medida que eu for falando aqui, qual porta você tem aberta? A porta larga ou a porta estreita? E nós já ouvimos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo que o cristão, ele precisa escolher a porta estreita. Não é a porta que todo mundo entra. Não é a porta que a maioria escolhe o tempo todo. Mas essa deve ser a sua porta, a porta estreita. E para isso, estão avançando, vamos pensar sobre esse inimigo, um dos inimigos que é o mundo. Abra comigo nesse texto, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Veja que palavra direta da parte do Senhor para mim e para você nessa manhã. O texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha aqui para essa imagem. É uma armadilha. Ali, é claro, representando o mundo, né? O mundo físico, a terra. Mas veja que embaixo tem uma armadilha. E eu creio que é isso que o texto e esse tema está nos propondo. Esse discernimento das ciladas que nos são lançadas, dos ataques, nesse caso, do mundo. E o texto bíblico é claro, olha, vocês não podem amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E ele fala, por exemplo, aqui de concupiscência da carne. O que seria isso? É um sensualismo, aquela pessoa que atribui muito ou um valor exagerado às questões físicas, a questão da intimidade, da sexualidade, pecaminosa nesse caso, claro. A concupiscência dos olhos é o materialismo, é aquele desejar aquilo que você não precisa, aquele desejo exagerado pelas coisas materiais, coisas que nós não precisamos. É um desejo descontrolado pelas coisas. E fala também soberba da vida. É um egocentrismo, é a pessoa
que tem o desejo de mostrar que ela é superior à outra, é a pessoa que olha apenas para si mesma. Então, essas mensagens estão sendo lançadas sobre o seu coração diariamente. Como pastor? De todo jeito. Internet, televisão, bate-papo, conversa, WhatsApp, de tudo quanto é forma, essas mensagens, a concupiscência da carne, não preciso nem dizer o quanto isso, a soberba da vida, esse pensar somente em você mesmo, você precisa amar a si próprio, você precisa pensar em você, e você, e você, e você, a concupiscência dos olhos, compra, adquire, faz isso, se esforça, vai até a última gota de suor, mas compra esse negócio, conquista esse negócio, o tempo todo nós estamos sendo atacados, mas veja, são armadilhas, para roubar do seu coração aquilo que deveria ser do Senhor, para roubar o seu tempo, para roubar o seu foco, para roubar os seus sonhos, para roubar a sua vocação, para roubar o seu tempo com Deus. Tem uma frase, eu não conheço profundamente, mas é citado no texto, aliás, quero só frisar, ao longo das mensagens, eu pelo menos posso dizer por mim, vocês vão ouvir algumas frases e comentários aqui, eu quero já atribuir os créditos, obviamente, ao pastor Russell Shedd, tá? Porque nós estamos seguindo o livro aqui. Então tem no livro essa citação e eu achei bem interessante e gostei de trazer para mostrar para os irmãos, que é do Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. E olha a frase que ele disse há mais de um século atrás. No dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. São coisas antagônicas. Cristianismo, valores do reino, são inimigos dos valores do mundo. É isso que ele está dizendo aqui. E no dia em que houver amizade, acabou o cristianismo. Esse mundo que nós estamos falando aqui, sim, se refere ao mundo físico, né? O mundo que a gente vive, onde nós estamos aqui, mas a palavra aqui é cosmos, também se refere aos valores do mundo, a isso que, como eu disse há pouco, a gente escuta todo dia, a isso que essas mensagens que são lançadas sobre os nossos corações e mente, todos os dias, esse sistema de valores contrários aos valores do reino. É desse mundo que nós estamos falando. É desse mundo que nós estamos falando que vem as ciladas, os ataques para roubar a nossa fé. E você precisa abrir comigo também, 1 João capítulo 5, verso 19. Eu estou fazendo um apanhado aqui. Depois, irmãos, fiquem tranquilos, que nós vamos aprofundar cada um desses temas ao longo das pregações. 1 João 5,19, já que a gente está falando do mundo, desse inimigo que é o mundo, a sua mensagem, os seus valores contrários ao reino, o que é que 1 João capítulo 5, versículo 19 diz? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ah, mas o mundo não é de Deus? Sim, o mundo é de Deus. Nós não estamos no mundo? Sim, estamos no mundo. Mas nós já lemos que nós não podemos amar ao mundo, nem as coisas que existem no mundo. E a Bíblia aqui está afirmando, olha, o mundo inteiro, esse mundo, ele jaz no maligno. Tem um outro texto que não dá tempo da gente abrir aqui, lá no Evangelho de João, que fala que o diabo, ele é o príncipe desse mundo. João 14:30, depois você lê em casa. Satanás é o príncipe desse mundo. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que ele é o Deus, com letra minúscula, desse século. Vejam, isso é muito sério. Às vezes a gente não para pensar essas coisas. Mas Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Vamos voltar para as nossas portas. Quero te provocar a pensar sobre isso mais uma vez. O mundo, nessa linguagem que nós estamos usando aqui, é representado pela porta larga, a porta grandona, a porta que é fácil de entrar. Aliás, é a porta que todo mundo entra. O mundo é esse lugar, essa porta larga, onde você faz o que você quer. Você escolhe o que você quiser escolher. Você experimenta o que quiser experimentar. Você decide o que você quiser segundo os seus próprios interesses. É a porta larga. É o mundo. E a porta estreita? A porta estreita é o reino. São os valores do reino. Onde o meu e o seu coração são governados pelo Senhor. Estão alinhados com os princípios da palavra do Senhor. E a pergunta é, se nós lemos há pouco que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, a pergunta é, como é que nós podemos então, no nosso dia a dia, amar essas coisas? Como cristão, de verdade, estou me incluindo nessa pergunta. Como é que eu posso amar aquilo que Deus não ama? Que, aliás, Ele disse de maneira imperativa na palavra: não ameis esse mundo, nem as coisas que há nele. Como eu posso amar aquilo que Deus está dizendo que eu não deveria amar? É para a gente pensar. É a frase do Kierkegaard, que nós lemos há pouco: se mundo e cristianismo são inimigos, como é que eu posso navegar nos dois lados? Ora eu estou no mundo, me submetendo às coisas do mundo, ora eu estou me submetendo às coisas do reino. Na linguagem popular, tecnológica, eu diria assim, não tem match, não corresponde, não pode, são antagônicas, são excludentes. Ou eu vou entrar pela porta larga, enorme do mundo, ou eu vou escolher a porta estreita. E Jesus já disse para mim e para você, qual é a porta que a gente deve escolher. Quando Jesus está falando sobre essas duas portas, depois você estuda em casa, lá em Mateus capítulo 7, ele está no Sermão do Monte, ele está falando os valores do reino, como é que o cristão deve pensar, aonde que o cristão tem que colocar o seu coração, quais devem ser os valores do cristão. Ele chega a dizer lá em Mateus capítulo, acho que é no 7 mesmo, se eu não estiver enganado, me perdoem se eu errei, o 6, ele fala, olha, não dá para servir dois senhores. Diz ou não diz? Ali falando sobre dinheiro é verdade, mas ele fala, não dá para servir dois senhores. Então, eu e você precisamos pensar nessas duas portas, pensar na nossa cultura, pensar naquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, nesse sistema de coisas, nesse mundo que jaz no maligno, nas coisas que estão sendo lançadas ao nosso coração diariamente. Essas ideias, conceitos novos sobre família, sobre tudo que os irmãos sabem que estão sendo aí sugeridas diariamente. E pensar, eu, William, aí você fala, você é o seu nome, o que é que eu tenho escolhido? Eu tenho ido pela porta que todo mundo vai, que é a porta larga, a estrada larga, ou eu sou daqueles que resistem, que se submetem à palavra do Senhor, e eu estou indo pela porta estreita? Estou escolhendo o caminho estreito. Eu sou daqueles que estou escolhendo a porta larga. Eu sou daquele que estou tentando o tempo todo fazer uma leitura da Bíblia contextualizada. Não, peraí, deixa eu trazer isso para os dias de hoje. Às vezes a gente faz isso, né? Eu preciso trazer isso aqui para os dias de hoje, e a gente dá uma ajustada para confortar o coração, mas no fundo a gente sabe que a gente está escolhendo a porta larga, não está escolhendo a estreita. Isso está muito presente
na prática, no nosso dia a dia. Quando a gente faz negócio, quando a gente se relaciona, quando a gente trabalha, quando a gente convive um com o outro. Essas coisas, essas decisões são diárias, constantes. A larga ou a estreita? O que todo mundo escolhe, o que no nosso contexto o mundo está propondo como normal, como natural, como novidade. A gente adora estar assim nas novidades. Ou nós estamos na estreita, naquela que é difícil, mas que alegra o coração de Deus, nos aproxima de Deus. Qual tem sido a minha e a sua escolha? Deus é taxativo, imperativo. Eu fiquei lendo esse texto, esses versículos a semana inteira. William, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Deus literalmente está dizendo, sabe o que? Para mim e para você, Ele está nos proibindo. Olha, você não pode amar as coisas do mundo. Você não pode escolher a porta larga, o caminho amplo. Você precisa continuar escolhendo a porta estreita. Lembra do jovem rico? Nós não vamos ler aqui, lá em Mateus capítulo 19. Ele fala os versículos, ele cita os mandamentos. Mas Jesus, que conhece o coração dele, diz para ele, olha, você precisa vender tudo que você tem, aí você me segue. Qual foi a escolha do jovem rico? Ele escolheu a estreita ou ele escolheu a larga? Ele escolheu a larga. A palavra diz que ele se retirou, foi embora. E eu e você, não poucas vezes, hesitamos. Eu fiquei pensando, sabe por que a gente hesita? Porque nós temos ainda no nosso coração, isso é fruto da nossa natureza pecaminosa, caída, é fruto do Éden ainda muitas vezes. Nós temos um mindset, né? Uma mente que se deixa levar pela maioria. A gente tem essa mania, o que é que todo mundo faz? Eu vou nesse caminho aqui. A gente não tem um mindset, esse modelo mental, esse estilo de vida proposto pela palavra, de batalha, de resistência, de renúncia. E é isso que o Evangelho nos propõe. Quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte, ele fala dessas duas portas. Ele está falando de escolher o caminho mais difícil, a porta estreita. Não é o que todo mundo entra, mas é o caminho que nos conduz à salvação, que nos leva a estarmos com Cristo, hoje e sempre, por toda a eternidade. Nós vamos sempre pelo que todo mundo vai, o que todo mundo escolhe, pela maioria. Mas Deus está nos chamando para um tempo de sermos esses que sim vão renunciar, vão lutar contra os valores, as ciladas do diabo, da própria carne, e no caso aqui do mundo. Eu fiquei pensando que, e o livro fala um pouco sobre isso, às vezes a gente se escora um pouco, a ter sim, graças a Deus, um estilo de vida. A gente vem para a igreja, a gente oferta, a gente ora, a gente serve, isso tudo é muito bom. E o livro eu achei muito interessante, ele fala, a gente fazendo essas coisas, nós chegamos a pensar que já vencemos o mundo, mas nós estamos correndo um sério risco, porque a provocação aqui é pensar não somente naquilo que a gente faz, mas naquilo que nós somos. A questão não é tanto o fazer, a prática religiosa, o dia a dia, a igreja. A questão é o que está no seu coração, o que está no meu coração. Sabe por quê? A Bíblia fala, ensina, que nós deveríamos ser pequenos cristos, mas no fundo, às vezes, nós estamos sendo pequenos deuses, com letra minúscula. Nós somos tentados o tempo todo a tomar o controle de volta da nossa vida. Nós somos tentados o tempo todo a escolher a porta larga, o caminho mais fácil, o caminho que todo mundo vai.
Por isso essa provocação nessa manhã. Pense não somente naquilo que você faz, mas naquilo que está no seu coração, quem você é. Como é que o diabo cai? O que ele queria? Ele queria ser como Deus. Depois, quando o diabo vai tentar a Jesus, primeira tentação, se és o Filho de Deus, ele vai naquilo que Jesus era, na identidade. Então, fica essa provocação, escolher a porta estreita, é ter essa convicção de quem eu sou na presença do Senhor, de quem é o meu Senhor, não daquilo que eu faço ou não faço, mas quem governa o meu coração. Aquilo que eu faço é só uma reverberação, é só uma consequência natural daquilo que está no meu coração, de quem eu realmente sou na presença do Senhor. Por isso, a porta estreita é oferecida para mim e para você, como cristãos. A nossa dificuldade em escolher a porta estreita é que a gente tem assim eu falei que a gente não tem resistência, né? A gente não tem resistência para resistir e renunciar pelas coisas do reino. Mas a gente tem um outro tipo de resistência, melhor dizendo, uma certa rebelião ainda, de alguém dizer para a gente aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve escolher. Eu não vou falar aqui porque ele vai ficar com vergonha, meu filho. Mas eu vou usar o exemplo dele, depois ele briga comigo em casa. Você quer ver você deixar um adolescente nervoso? É você dizer para ele o que ele tem que fazer. O que ele responde para você? Eu sei escolher o que eu preciso escolher. Eu sei o que é melhor. E o problema é que isso não é só problema de adolescente. É teu, é meu. A gente não gosta que alguém diga para mim, tem duas portas. Você tem que ir pela estreita. Não, nós queremos escolher ainda. Nós queremos ter o poder da decisão. Então, há uma certa revolta dentro do nosso coração. Isso fica muito velado, escondidinho, mas está aí dentro do coração. De ter que escolher a estreita, precisa ser a estreita. A maioria escolhe a grande, a larga. É para você pensar, querido. É para você pensar, minha irmã. E eu vou caminhando para terminar. O autor também fala uma coisa interessante. Ele fala, sabe qual é o nosso problema? É que para entrar pela porta estreita, nós precisamos ter um coração realmente voltado para Deus. E ter um coração voltado para Deus significa que o dono do nosso coração precisa ser Deus. Um dia alguém disse, quem quer aceitar a Jesus? Você levantou sua mão, você entregou a sua vida a Jesus. Mas nós estamos o tempo todo pegando de volta. O coração é o centro das nossas vontades, decisões, desejos. A gente continua querendo decidir. Então por isso que é difícil escolher a porta estreita. Porque para escolher essa porta, esse caminho mais difícil, penoso às vezes, esse coração tem que ser controlado pelo Senhor, 100%. Já se parou para perguntar, por que a gente tem às vezes dificuldade em tomar algumas decisões óbvias? Você olha a palavra, que aliás você já conhece, e você já sabe, olha, a decisão é essa aqui, segundo a palavra. E por que às vezes a gente sofre para tomar determinado passo, tomada de decisão? Por que é que a gente sofre, às vezes, para escolher aquilo que Deus já disse que a gente deveria escolher? Por quê? Porque o nosso coração não está sendo de verdade propriedade do Senhor ainda. E nós vamos orar por isso hoje aqui. Talvez se você me dissesse, pastor, o centro dessa mensagem, o que eu preciso orar hoje aqui, é isso. O meu e o seu coração precisam de verdade ser propriedade do Senhor. Porque se for, aí nós vamos escolher sempre aquela portinha, estreitinha, caminho difícil, mas que conduz a Ele. E é nesse caminho que eu quero percorrer, é nesse caminho que eu quero andar.
eu vou pular uma parte aqui, vou ler o último texto com vocês. Queria que você lesse comigo Gálatas capítulo 5. Um conselho. Gálatas capítulo 5. Deixa eu só avançar aqui. Não avançou? Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Olha para essa imagem aqui. Um caminho. Tem aí uma estrada, mas tem alguém andando sobre uma linha, ou um fio condutor, uma direção. E Gálatas 5, 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Será que nós podemos repetir hoje aqui esse versículo 25? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez, forte agora. Andemos também no Espírito, para nós termos vitória contra esses inimigos, a carne, o diabo, o mundo. E eu repito, vamos nos aprofundar, mas o princípio já está dado aqui. Nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito. Se a sua vida estiver sendo conduzida pelo Espírito Santo, como nesse caminho que nós estamos vendo aqui, você vai sempre escolher aquela porta, a porta menor, a porta estreita. Tem um comentário também do C.S. Lewis que ele diz o seguinte: Deus não dá o Espírito Santo somente para quem clama, para quem pede, ora, deseja. Deus dá o Espírito Santo também para aqueles que obedecem. Então, o caminho para ser guiado pelo Espírito Santo e então escolher a porta estreita é o caminho da obediência. Que você possa pedir ao Senhor nessa manhã então duas coisas. Primeiro, Senhor, que o Senhor seja realmente dono do meu coração. Que eu possa, se eu estou tomando de volta, Senhor, está aqui de novo, Senhor. O meu coração é teu. E eu quero escolher sempre a porta estreita, o caminho, que embora pareça mais difícil, é o caminho que me conduzirá ao Senhor. E o segundo, que eu e você possamos andar no Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo nos guia, nos dá entendimento, nos dá discernimento. E com isso, nós obedeceremos e faremos a melhor escolha todos os dias. Amém?